se encaminhando para o final da nossa entrevista. A gente vai dispor um tempo agora para que vocês possam fazer as suas considerações finais, começando com o deputado Renato Freitas. Olha, meu amigo, se você perceber, os países no mundo que são respeitados, inclusive do G20, etc., são países que têm um grande poder bélico. Infelizmente, é um mundo de injustiça e violência. E os países se afirmam em sua soberania estrangeira dessa forma. Do mesmo modo, os países, no que diz respeito à soberania interna, eles possuem essa soberania uma vez que o Estado consegue monopolizar a violência. O Estado ser o único que detém a violência, principalmente a violência das armas. Quando pessoas, como o nosso deputado Tito Barrichello diz, ele na qualidade de polícia, e os outros policiais dizem que a população tem que se armar, eles estão assinando um atestado de fracasso próprio, porque a missão de assegurar o patrimônio e a vida das pessoas é da polícia. E se a polícia é tão incapaz que delega a sua função para o cidadão comum, para acontecer as tragédias que nós vemos no dia a dia, é porque essa polícia, ou ela é hipócrita, porque não apresenta, já que ela se vê incapaz, ela deve apresentar uma proposta política de transformação da própria instituição, para que a instituição melhore, se fortaleça e dê conta de oferecer o serviço de segurança pública. Agora, se ela não apresenta essa solução e mesmo assim delega a sua função, é a pura hipocrisia. E o Estado brasileiro precisa resgatar a sua soberania, para não ficar refém das polícias, porque soberano é o Congresso, soberano são os legisladores, o executivo, porque eles expressam a vontade do povo. Nenhum policial tem o direito de investigar, prender, julgar e executar sumariamente, principalmente com pena de morte. Dessas 488 pessoas mortas, uma taxa muito grande, infelizmente, são de pessoas inocentes, como esse rapaz do Xaxim, que foi torturado e teve um infarto. Deputado Tito Barrichello. O que o deputado Renato Freitas disse no primeiro momento, que o ius puniendi, o direito de punir, pertence ao Estado. Concordo? Em gênero, número e grau, isso é indiscutível. Mas começa a hipocrisia, dizendo que por o Estado não cumprir sua função, ele perpassa ao cidadão comum o direito de andar armado. Ora, o CAC não é policial. O CAC não exerce atividade de segurança pública. Será que tem que escrever isso? CAC exerce um direito constitucional nos termos do artigo 5º e tem, com base no direito de possuir uma arma, a legítima defesa. Ora, Estado é Estado, né? CAC é CAC. São coisas diferentes. Não se espera que um CAC faça segurança pública. Jamais, em tempo algum. Ninguém nunca falou isso, senhor Renato Freitas. Agora, o cidadão comum, com mais de 25 anos, sem antecedentes, com domicílio, com trabalho, com psicotécnico, com toxicológico, se quiser ter uma arma de fogo, é direito dele. As pessoas me perguntam, eu devo ter uma arma de fogo? Eu digo, depende. Você vai fazer um curso, você vai atirar, você se sente bem com uma arma de fogo? Se você se sentir bem, se você quiser fazer cursos e tiver vontade de ter uma arma de fogo, tenha. Agora, se não tenha, porque senão a arma de fogo passa a ser um problema. Então, eu defendo o cidadão honesto e o cidadão de bem. E o que é o cidadão de bem? É essa pessoa que se adapta nessa característica. Então, eu concordo com o deputado Renato Freitas no sentido que o ius puniendi pertence ao Estado. Mas o Estado não é onipresente, não é onisciente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, sem perpassar a segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão, mas não é dever do cidadão, né? Porque eu, como policial, sou obrigado a agir aqui. Se houver um crime, os senhores não são obrigados a agir. Agem se quiserem. Então, o direito do cidadão de bem ter uma arma de fogo é algo subjetivo e discricionário no meu ponto de vista. E deve ser regulamentado objetivamente com critérios rigorosos, toxicológico, antecedentes, cursos e tudo que proteja a sociedade. Digo mais, nos últimos 4 anos como delegado de homicídios, eu não aprendi nenhuma arma de origem ilícita, eu não prendi nenhum CAC. As pessoas que eu prendi são todos criminosos, bandidos, porque 70-80% das mortes em Curitiba estão vinculadas, infelizmente, ao tráfico de drogas.
e são praticadas por organizações criminosas. Por isso, já temos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que inclusive o seu partido, né, possivelmente, nos termos do regimento interno, vai ter um membro nessa CPI das organizações criminosas, que nós vamos apurar a atuação dessas organizações criminosas em Curitiba e na região metropolitana, que é o objeto definido. Muito obrigado. Deputados, obrigado pela presença. O Grupo RIC segue ciente da sua responsabilidade com a democracia e o debate público, por isso fazemos questão de abrir nossos microfones a todos os lados e temas relevantes aos paranaenses. O Bom Debate ajuda a democracia a se fortalecer e o fortalecimento da democracia é uma das missões do Grupo RIC e do Grupo Jovem Pan. Então nós agradecemos aos deputados. Eu os convido para ficar mais um tempinho na live com os ouvintes, com os espectadores da live. Eles fizeram algumas perguntas, queremos repassá-las a vocês. Eu tenho que entregar na FM, porque a rede já me chama. A gente volta à escola na segunda-feira, às 4 em ponto. O pessoal da live segue conosco. Tchau, tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. Obviamente vamos agradecer a audiência da nossa live hoje aqui, já trazendo o resultado da nossa enquete. Se você acha que é um atropelamento das discussões sobre o novo pedágio, 65% disseram que sim, 35% disseram que não. Claro que é um assunto que diz respeito também aos nossos convidados hoje na Assembleia Legislativa. Muitas participações hoje aqui, apoiando tanto o deputado Renato Freitas quanto o deputado Tito Barrichello, mas eu separei duas perguntas que têm a ver muito com o que vocês falaram aqui hoje e foram direcionadas aos deputados. Várias pessoas estão falando aqui das câmeras corporais para os policiais, o Matheus Mainardes, a Rosemary Schier, enfim, vários ouvintes e internautas. Eu pergunto, deputado Tito, o senhor é a favor ou contra e como isso ajudaria ou atrapalharia no dia a dia dos policiais? Então, em relação às câmeras corporais, eu compreendo que isso macula o direito à intimidade do policial e que isso acaba abstendo a ação deles em determinadas situações. Por quê? Porque o policial já trabalha sob um limite psicológico extremamente rigoroso e isso acaba afetando o seu psique, no meu compreender. Mas é algo que precisa ser estudado e discutido pela Assembleia Legislativa e pela sociedade. Eu acredito que câmeras sim devem ser espalhadas pela cidade, em todos os locais, mas colocar uma câmera em tempo integral em um policial no seu cotidiano, eu acho que isso fere o direito à intimidade e acho que isso causa um transtorno psicológico no policial. E aqui para o deputado Renato Freitas, em relação à sua sugestão para exame toxicológico para os policiais, o nosso ouvinte pergunta em relação a exame toxicológico para, por exemplo, políticos e outras profissões. O senhor toparia? Vocês topariam? Na verdade é uma pergunta mais ampla. Mas é que é a sugestão do exame toxicológico para os policiais. Uhum. Não, com certeza eu toparia, mas é que eu não vejo racionalidade, uma vez que um deputado não está sob tensão, com uma arma na mão e com uma pessoa que, num reflexo de segundo, o policial pode ler erroneamente a situação e retirar a vida de alguém, né? Então, acho que a pergunta não tem muito, assim, a noção do que eu quis dizer com o meu projeto. Deputado, obrigado. O senhor pensa o que sobre isso? Em relação à questão toxicológica, eu acho importante. Para todas as profissões eu aqui. Quando delegado na escola de polícia em Minas Gerais, havia o toxicológico, né? Aqui, se não me engano, não existia. Eu acho que ele é importante. Ele tem que ser regulamentado. Obviamente que essa responsabilidade econômica não pode ser jogada sobre o policial, que o toxicológico é caro, né? Mas eu acredito que isso seja importante sim, né? Por quê? Porque o alto número de suicídios já demonstra, né, que nossos policiais estão cansados, eles estão estressados, né, e que eles precisam ser cuidados. Né? Fazem um trabalho excepcional aqui em Curitiba. A estrutura é falha maravilhoso, também, né? Então, o toxicológico, eu não sou contrário em hipótese nenhuma, porque eu acho que não causa um dano ao policial. Pelo contrário, eu acho que acaba ratificando, mostrando que o nosso policial está agindo, né, sem o uso de drogas, que o nosso policial está trabalhando sem o uso de álcool. Até porque o comando-geral da Polícia Militar, o nosso secretário de Segurança Pública, o nosso delegado-geral jamais aceitaria
hipótese alguma, eu também trabalhando como delegado, um policial que tivesse característica de estar usando drogas. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. E é uma oportunidade de acompanhar, tratar e cuidar como ser humano esse profissional. Perfeito. Deputados, para encerrar o debate, eu quero saber o seguinte: deputado Tito, como é que o senhor vai levar à frente essa representação contra o Renato Freitas? E na sequência o Renato já pode emendar a resposta, como ele vai se defender das denúncias feitas pelo deputado Tito. Veja bem, é uma representação, né? É um requerimento, até o termo é esse, que obviamente ele vai verificar se efetivamente houve a quebra de decoro parlamentar ou não. Como delegado que fui, né? Apesar do inquérito policial ser inquisitivo, terá ampla defesa, ele terá o contraditório e poderá demonstrar que não houve, como ele disse aqui, a intenção de macular toda a polícia militar, que ele tratou de casos específicos. Eu jamais aceitaria, doutor Renato, injustiças, em tempo algum, né? Eu acho que a lei, eu acho que o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, que são os princípios constitucionais, têm que ser cumpridos, né? E então, compreendo que existem indícios. O que são indícios? São situações que demonstram a possibilidade da quebra do decoro parlamentar. Agora, é só através de um processo administrativo com ampla defesa que nós poderemos verificar isso. Por isso, o nosso requerimento. A última coisa que eu aceitaria seriam injustiças. A última coisa. E em dúbio pro réu, né? Se ao final não chegarmos a nenhuma conclusão, obviamente, né, tem que ser arquivado. Deputado Renato? Olha, eu acredito que parlar num parlamento me faz parlamentar. Que o direito à liberdade de expressão é condição para o exercício da cidadania e principalmente da democracia. Sem isso, nós acabamos sofrendo a censura dos mais fortes sobre os mais fracos, das câmaras e dos congressos e das assembleias majoritárias sobre aqueles grupos minoritários, sob pena de todo momento ficar vulnerável a esses processos de cassação e de perseguição a qual eu mesmo sobrevivi. Passei recentemente e sobrevivi. Em relação ao princípio da impessoalidade, por exemplo, nós descobrimos que o coronel Hudson, agora secretário de Segurança Pública, nomeou o próprio irmão para uma função comissionada, o que é um ilícito administrativo, né, chamado de categorizado, definido como nepotismo. Esse tipo de conduta deve ser apurada. Esse tipo de conduta, sim, deve ser objeto de investigação e punição, porque faz da coisa pública algo privado, porque é um crime ou um dano ao patrimônio, ao erário, à administração pública, sobretudo. Mas nós não estamos aqui para apontar o dedo, né? Nós estamos aqui para tentar encontrar soluções para que o nosso Estado se aprume em relação ao interesse dos mais pobres. Eu faço a denúncia do nepotismo dos fortes, dos coronéis do poder, dos donos das famílias tradicionais, e faço também, quando necessário, a crítica às pessoas que... Apenas um adendo, é uma denúncia grave, né? Então temos mais uma denúncia grave ao vivo trazida aqui pelo deputado Renato Freitas. Eu conheço o coronel Hudson, é um policial exemplar, dedicado, que enobrece a Polícia Militar do Estado do Paraná. Tenho certeza absoluta, né, que os fatos vão ser verificados e tudo será apurado. Tudo o coronel Hudson provado. é uma pessoa que trabalha com extrema legalidade. Eu conheço ele há muitos anos e é um exemplo para a Polícia Militar do Estado do Paraná, juntamente com o Dr. Silvio Rockenbach, que é o nosso delegado-geral. Olha só, e aqui na nossa live diversas mensagens que os deputados depois, a equipe dos deputados também podem, claro, analisar, avaliar, enfim, e ver, mas uma das principais reclamações, ou pelo menos uma das principais mensagens que recebemos aqui também, é por que não falar também da estrutura e da carga horária da PM, porque estamos todos exaustos. É só uma mensagem de reflexão para que os dois deputados consigam de alguma maneira avançar também nesse debate. A desmilitarização é para acabar com o sucateamento da estrutura militar. Como que rapazes de 20 e poucos anos entram só porque fizeram um vestibular, como se o vestibular fosse mágico e desse uma série de virtudes para a pessoa, fizesse uma prova seletiva, entra como oficial, enquanto um soldado, um cabo, uma pessoa que está 20, 15 anos nunca vai chegar a ser oficial. Isso é um absurdo, e isso é a expressão da
militarização. Na Polícia Civil, por exemplo, é diferente. E muitos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que também mata muito, prende muito, a polícia é desmilitarizada. No Brasil, nem sempre a polícia foi militarizada. Ou seja, é uma discussão que tem que ser colocada e que os praças concordam. Deputado, rapidamente. Sem dúvida alguma. Considero importante a discussão, principalmente para mostrar a realidade do Brasil, né? Que muitos modelos de polícia existentes em outros lugares do mundo jamais funcionariam aqui no Brasil. Tem países do mundo que os policiais não estão mais nem andando armados, né? Já imaginaram aqui no Brasil a palhaçada que seria? Né? Seria uma brincadeira de crianças. Os policiais seriam vítimas ambulantes dos criminosos que estão armados. O Brasil, né, em termos de segurança pública, não é para amadores. Desmilitarizar não é desarmar, né? A Polícia Civil é desmilitarizada, mas ela é fortemente armada. Tá certo. Deputados, agradecemos demais a presença de vocês, o espaço está sempre aberto. É importante lembrar que são 2 parlamentares na escola. Apesar do assunto aqui os colocar em lados diferentes, todos estão lá com a mesma função nobre, que é representar a população. Só um segundo, eu falei, né, da questão do nepotismo, claro, né? Então eu tenho que também ser coerente e responsável, né? O nome do rapaz que foi nomeado é Alisson Souza de Andrade, irmão do Hudson. Então fica aí, nós também formalizamos a denúncia junto ao Ministério Público. Tá certo, tá feita a denúncia, deputado. Queria agradecer ao deputado do PT Renato Freitas, ao deputado União Brasil Tito Barrichello, e seguimos aqui sempre abertos na escola a ouvir todos os parlamentares que quiserem fazer o bom debate. E também a